A todos, esse é mais um vídeo que tem o objetivo de fortalecer o conhecimento das pessoas aqui, principalmente no que acontece no Brasil, no que diz respeito à política que envolve tudo, educação, saúde, tanto para os mais ricos quanto para os mais pobres. E a política também, ela está atrelada aos países, hoje em dia no mundo globalizado, a todos os países do mundo tem envolvimento. Ninguém está sozinho, um precisa do outro, né? A economia dos países dependem um do outro e assim, o que acontece? É, Hoje em dia qualquer pessoa posta qualquer coisa nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, no X, que é o novo Twitter, e as pessoas costumam acreditar naquilo que nas ideias que elas defendem. Então, se a postagem for de direita, for assim mais pro lado da direita, contra o governo de esquerda, quem gosta desse lado vai dizer que é verdade, pronto, acabou. Se a postagem for favorecendo mais o lado da esquerda, que é o governo atual, quem gosta da esquerda vai dizer que aquilo é verdade e pronto, acabou. Mas a real é que nós precisamos criar o hábito de pesquisar as notícias que aparecem. Se eu pegar cada notícia que aparece, eu vou lá no chat GPT mesmo. O chat GPT é uma ferramenta de IA desenvolvida pelos Estados Unidos. Então, o pessoal da direita que adora os Estados Unidos, tudo que os Estados Unidos faz, só é bom o que os Estados Unidos faz, então pesquisa no chat GPT. Tudo, a maioria das coisas que eu vejo de direita é fake news. Não tem fonte confiável. Você vai no chat GPT, que é uma ferramenta dos Estados Unidos, não tem fonte confiável. Da esquerda também tem que ser pesquisado, porque tem muita coisa na esquerda que você vai pesquisar e não tem fonte confiável. Eu ouvi falar, por exemplo, sobre a PEC que eles estão tentando aprovar agora para dar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Tem uma parte da esquerda, eu não vou dizer nomes, mas porque senão eles tiram o vídeo do ar, mas a bancada inteira por exemplo, do PSOL votou contra a isenção do imposto até 5 mil reais, porque o BPC, o pessoal que tem alguma deficiência, enfim, que está incluído no grupo do BPC, a percentual iria reduzir acho que de 14%, ia reduzir mais um pouquinho. Só que tem muita gente inclusa no BPC que fraudou, que não deveria estar incluso e está tirando a vaga de quem poderia estar utilizando, né? Tendo as facilidades, os descontos que quem é incluído no BPC pode ter. Então, na verdade, o governo atual ele engrossa na questão de combater as fraudes. Então, ele exige mais documentação, exige tudo, mas isso é necessário, porque é o certo a fazer. O governo anterior, o número de fraudes aumentou consideravelmente em todos os sentidos, em tudo. É fraude no Auxílio Brasil, que hoje é o Bolsa Família. Nossa, inúmeras fraudes, assim. A pessoa um cara morando sozinho ganhava a mesma coisa que uma família, uma mãe com 5 filhos. E isso não tá certo. Entendeu? Ele tá tirando, tem que ser proporcional. Hoje é tudo feito proporcionalmente. Foi combatido as fraudes. Outra desinformação que eu vejo, inclusive o povo da esquerda também informando errado,
é que nessa mesma PEC que estão tentando aprovar, da isenção do imposto de renda até R$ 5.000 para quem ganha de salário, eles estão tentando taxar em 10% quem recebe 50 mil em dividendos. Tem muita gente que fala, é quem recebe 50 mil de salário. Não, negativo. Quem recebe 50 mil em dividendos, ou seja, para o cara ganhar 50 mil em dividendos ou mais, ele tem que ter no mínimo 5 milhões aplicado. Quem tem 5 milhões aplicado? Minoria. Entendeu? Acho que não chega a 100 mil pessoas no Brasil, que tem mais de 250 milhões de população. Então tudo que aparece, aproveite que tem o ChatGPT. E se você não gosta do ChatGPT, tem também uma IA, que é o DeepSeek, que é uma IA desenvolvida pela China. Só que, no geral, as duas dizem a mesma coisa, porque as duas vão em várias fontes que são consideradas confiáveis, onde tem muita gente comentando, muita gente divulgando a mesma coisa. Então, no geral, eles apresentam a mesma resposta. Você vê no Facebook, postou alguma coisa, mesmo que você goste, não gosto do Lula, postou contra o Lula, ao invés de sair acreditando, vai pesquisar. E utiliza as IAs de hoje. Em 2018 saiu muita coisa contra o Lula, porque ele estava na frente das pesquisas contra o Bolsonaro. E na época não tinha IA, não tinha nada disso, e estava começando a falar de fake news, mas não se falava tanto quanto hoje. E na época eu acreditei, fiquei muito bravo com isso, com o Lula, tudo que colocaram, que a Lava Jato colocou ele como envolvido. E só que eu comecei a ir atrás dessa história e eu percebi que, por exemplo, eu queria saber por que ele havia sido condenado. E ele foi condenado, para começar, a partir, na época, uma delação poderia a pessoa poderia ser condenada, não precisava ter realmente provas, documentos. E tanto que quando o Bolsonaro foi eleito, ele mudou isso. Teve lá uma medida provisória, não lembro que ano, 2021 ou 2019, não lembro agora, mas teve, pesquisem, perguntem pro ChatGPT, vocês vão confirmar o que eu tô falando. Bolsonaro mudou a lei e a partir de então não poderiam mais condenar ninguém. Mudou a lei e foi aprovada, né? Não poderiam condenar apenas por delação. Teria que ter provas. Eu até concordo com isso, mas engraçado, né? Pro Lula, aí podia condenar sem provas, mas pro Bolsonaro não. Mas até então eu tava bravo com tudo isso, com o Lula, que eu havia votado nele, mas fui atrás da informação e ele estava sendo condenado por ter feito uma reforma, acho que não lembro se é 17, uma reforma bem cara, num triplex. E só que esse triplex ele foi oferecido pro Lula, mas o Lula nem chegou a morar nele. Ele não chegou a morar, ele desistiu porque tinha muita escada lá. E ele falou, não quero, ele devolveu. E aí esse triplex pertence à OAS. E a OAS fez a reforma e eles fizeram de tudo para imputar a reforma com dinheiro público. E fizeram dinheiro público, na verdade, um dinheiro que veio de empreiteiras, como a Odebrecht. Esse dinheiro veio de lá. E aí eles fizeram de tudo para imputar ao Lula a culpa disso, entendeu? Não tinha prova nenhuma. Tanto que se você olhar a condenação, que é um documento público, pesquisa, o Sérgio Moro está dizendo lá que o motivo da condenação é porque a lei assim me permite.
como juiz federal, assim eu posso fazer. Porque na verdade a votação para condenação deu, se não me engano, deu 2-2, deu empate. E a lei diz que quando dá empate tem que ser a favor do réu. Então já teve esse erro aí. Eu fui atrás também do Sérgio Moro. Ele nunca foi juiz federal. Em 1996 ele começou como juiz de segunda instância não sei se é a segunda vara do Paraná. E ele é juiz de segunda instância, ele não é um juiz de carreira federal. E em 2001 eles mudaram essa lei, que eles viram que o Lula estava na frente das pesquisas, né? Tanto que foi eleito em 2002. Mas em 2001 mudaram uma lei e simplesmente tiraram o Sérgio Moro da vara lá de segunda instância do Paraná e criaram a 13ª vara, colocaram ele como juiz federal na 13ª vara de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. E anos depois a Rosa Weber, ela convidou o Sérgio Moro para justamente trabalhar nisso, né? Combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. A Rosa Weber, que estava a Rosa Weber que foi indicada pelo Lula e depois indicou o Sérgio Moro para trabalhar com eles combatendo isso. E todos que trabalhavam na Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, e tinha até um jornalista do Estadão, que ficava no andar de cima, né, do gabinete, e eles tinham várias regalias, tudo com dinheiro público. Eles podiam viajar por vários lugares, assim, tudo de graça, porque trabalhando para a Lava Jato, né, eles tinham essa regalia. O problema é que eu acho que subiu a cabeça, né, do Sérgio Moro. Ele queria mais, eu acho que ele queria ser presidente. O problema começou quando eles começaram a prender sem prova. Muita gente tinha prova, mas a maioria era sem prova. Eles simplesmente, vamos pegar esse empreiteiro aqui que é rico, vamos prender ele e aí a gente vai exigir dinheiro e delações para soltar ele e a família. E se ele não fizer isso, a gente prende ele e a família inteira. Então, esse tipo de coisa. Então, eles prendiam o cara, tem dinheiro. Aí o cara gastava ali para sair, mas tinha que fazer uma delação. E através desse tipo de prática, inclusive a Vaza Jato, que foi uma operação depois que fizeram, avaliando todos os áudios, tudo da Lava Jato, e identificaram muita coisa, como por exemplo identificaram que o Deltan Dallagnol muitas vezes escreveu a delação do jeito dele, e eles levavam essa delação pro andar de cima e já publicavam. O cara do Estadão lá, o jornalista, já pegava e já publicava direto a notícia. Ninguém falava em fake news naquela época, então até eu acreditei, cara. Só que quando você começa a ver lá atrás como é que começou isso aí, você vê que tá tudo errado, cara. Tá tudo errado e a gente acreditou. Adoram falar que o Lula é vinculado ao PCC, ao Comando Vermelho, bababá. Só que não tem prova nenhuma disso aí. Eles acusam por exemplo, tem várias acusações. O fascismo e o nazismo, eles sempre acusam os outros do que eles fazem. Então, esse é o lema deles. Pesquisem na história. Pesquisem. Eles fazem exatamente o que eles fazem. Por exemplo, nunca pegaram... Imagina se tivessem pegado um avião presidencial na época que o Lula era presidente, ou alguma coisa vinculada ao filho do Lula, que estava levando drogas, igual pegou o Bolsonaro. O avião, o presidente, na época o Bolsonaro era presidente, o avião dele foi pego com droga.
Na época também a ministra do Meio Ambiente do Bolsonaro, que não tô lembrando o nome dela agora, ela também foi pega. A Damares também tem acusações de que ela teria ajudado, facilitado. E, inclusive, a questão dos garimpeiros. Foi dado no governo Bolsonaro carta branca para eles explorarem terras que não pertencem a eles, utilizarem equipamentos que destroem todo o meio ambiente. Tem relatos até de equipamentos que mataram crianças indígenas. Eles destroem rios nesse garimpo. Tem lugares que você não pode fazer isso. Por exemplo, o Bolsonaro mudou também a lei permitindo termoelétricas, que são poluentes. Aumentou muito a poluição. E depois privatizou um monte de coisa. Desde os anos 90, que quando as coisas são privatizadas, na época a gente não sabia o efeito que daria. Mas o que percebeu-se, para quem não tem memória curta, é que ficou mais caro e nas periferias ou cidades muito pequenas não é atendido, porque eles visam lucro. A empresa privada ela vai onde dá mais lucro, onde tem mais gente, mais população, é lá que eu vou gastar, investir mais, então é lá que vai funcionar. Que se dane a periferia, que se dane o pobre, é isso que eles pensam. Enquanto que as estatais, elas dão uma ajuda, uma parte do dinheiro público é utilizado para pagar impostos. Então por isso que a energia fica mais barata e chega para todo mundo, e a manutenção é igual na periferia também. Entendeu? É igual para todo mundo. Essa é a diferença. É isso que o povo não aprendeu ainda. Tem uma casa de Angra, em Angra, lá no Rio de Janeiro, do Bolsonaro. Essa daí não é da OAS. Essa daí pertence ao Bolsonaro mesmo, que foi feito reforma também. Está sendo investigado na época provavelmente com dinheiro público. Mas isso você não vê falando na Globo, isso você não vê falando em lugar nenhum. Jamais. Mas, se fosse o filho do Lula que fosse o dono dessa casa. Nossa, o Brasil ia parar. Entendeu? Por que isso acontece? Quem financia Globo, Estadão, Folha? Quem financia? Quem dá dinheiro, e é uma coisa proibida, mas é chamado lobby isso. Uma empresa dá dinheiro para um parlamentar, um político, para o político fazer o que eles querem. Entendeu? E quem pesquisem ChatGPT, que a direita tanto ama, dos Estados Unidos. ONGs dos Estados Unidos. A maioria banca esse povo aí. Grandes empresários que querem ter desconto em Confins e outras taxas, impostos que incidem sobre o prolabore, incidem sobre o lucro deles na empresa. Os maiores produtores rurais do Brasil, e eu trabalho com agronegócio, é uma parte muito importante para o Brasil. O Brasil é fantástico, a terra é boa para plantio o ano todo, então eles conseguem ter o lucro, a colheita, em vários, não só no final do ano, no começo, mas quem tem várias culturas, café, soja, cana, algodão, milho, enfim, quem tem várias culturas, feijão, eles conseguem colher em várias, às vezes até uma cultura, milho você colhe o ano todo. Então é muito importante para o Brasil, mas o problema é que os 9 maiores produtores rurais do Brasil são muito ricos e financiam o interesse deles. E é mais pro lado da direita. O centrão, que deveria se chamar direitão, porque só tem direita lá. Convido a todos a pesquisar. Lembre-se que vocês, que é de direita e esquerda também, lembre-se que o que vocês abominam no Lula, que é justamente para que ele possa governar, ele busca a compra de voto. Eu sei que a direita odeia, abomina isso daí. Ele tem que comprar voto. Lembre-se de quem, e dá dinheiro público para eles, lembre-se de quem criou
que foi o Michel Temer, que mudou a lei e criou, que é o famoso orçamento secreto. Ele criou a obrigatoriedade do governo pagar emendas impositivas. O governo é obrigado a pagar. O Michel Temer criou isso. Na época era 16 bilhões por ano, que o governo era obrigado a pagar. Se o presidente não fosse contra, ele era preso. Depois o Bolsonaro aumentou para 19,4 bilhões por ano. E ele entregava todo o orçamento pro Centrão. Todo o orçamento, ele nem negociava, não. Eu vou entregar se vocês vamos negociar aqui uma melhoria aqui na saúde, na educação. Não, ele entregou tudo. Ó. E na época era o Arthur Lira. Faz o que você quiser, Arthur Lira. O Arthur Lira mandava no Brasil, não era o Bolsonaro. O Lula, ele é obrigado a pagar emendas impositivas. Só que ele ainda tá tentando negociar, cara. Tá tentando negociar. Não, vamos trazer... aprova aqui a isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Que aí eu libero uma parte da emenda. Ele, o Flávio Dino, que está no STF segurando muito as emendas, é justamente para tentar trazer uma melhoria para o Brasil. Entendeu? Então, o que vocês abominam no Lula, o Bolsonaro fez muito pior. Vão atrás, pesquisem ferramentas dos Estados Unidos, que vocês vão ver. Até a próxima.